Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foram as reflexões desses 2 dias, de anteontem e ontem, sobre a gratidão? Estão ajudando vocês? Espero que sim, meus amores. Vamos lá. Hoje, como eu disse ontem, nós temos um tema que é continuidade do tema de anteontem sobre a gratidão, que é o outro lado da moeda. Se por um lado eu sou grato, penso positivamente as coisas, eu posso também cair do outro lado, que é pensar negativamente sobre as coisas da vida. E isso vai me trazer consequências disso, não é? Então, falando sobre o pensamento, esses pensamentos negativos que podem ser também se transformar depois, que na verdade é tudo um combo só, né? Pensamento, eu penso negativo, ajo negativo e falo negativamente. Então, essas podem ser as características de uma pessoa que pensa negativamente. Vem com esse combo com ela. Ela vai começar a falar negativo, ela vai começar também a agir negativo, ela vai começar a ver negativo, porque se tornou um hábito na vida dela. Tá? Então existem alguns tipos de pensamentos, né? Eu peguei 3 tipos de pensamentos aqui, geralmente resume bem sobre os pensamentos negativos, né? Primeiramente, a pessoa pode pensar negativamente de si mesma. A pessoa ela pode dizer dela mesma que ela não é capaz, que ela não consegue, que ela é burra, que ela não é inteligente, que ela nunca vai alcançar nada na vida dela, que ninguém nunca vai querer ficar com ela, e assim por diante. Vários pensamentos negativos, né? Sobre ela mesma. Depois, tem pensamentos negativos sobre os outros. A pessoa pode começar a falar dos outros, criticar os outros, reclamar sobre as atitudes dos outros, olhar somente o negativo dos outros. Uma pessoa que não consegue fazer uma coisa bem, uma pessoa que não consegue se relacionar bem, ela está sempre pronta a ter pensamentos negativos em relação ao outro. É sempre uma atitude de criticar o outro. Depois, tem os pensamentos sobre as situações da vida. Por exemplo, essa pessoa está na fila do banco e começa a reclamar, a ter pensamentos negativos naquele momento. Vai no supermercado, não encontra o produto que ela queria comprar, reclama, pensamentos negativos. Ela está no trânsito, está engarrafado, vários carros, aconteceu um acidente, alguma coisa ali, e ela está presa no engarrafamento, pensamentos negativos. E por fim, eu posso também ter pensamentos negativos quando eu falo do outro, também pensamentos negativos em relação ao próprio Deus, ao nosso Deus. Deus não faz o que ela quer. Deus não está escutando as suas orações. Deus isso, Deus aquilo. Né? Então aqui são um pouco de tipos de pensamentos negativos que podem ocorrer. Mas muitas pessoas têm um olhar para essa negatividade. Vamos usar alguns exemplos aqui. Hoje mesmo eu estava vendo no YouTube, procurando alguns vídeos para gente, para os nossos estudos, e eu encontrei um vídeo que eu já encontrei várias vezes, mas nunca tinha feito essa reflexão. Vocês já viram aqueles vídeos que falam sobre os erros dos filmes, né? Por exemplo, um filme da Idade Média, quando vê o artista está usando um relógio, que naquela época não existia. Então eles mostram, ó, tem um erro aqui, tem um erro ali, no espaço uma explosão que acontece, mas está errado, isso fisicamente, quimicamente não pode acontecer. Enfim, o vídeo é focado nos erros dos filmes. O filme pode ser maravilhoso. Um filme que traz tanta positividade, um filme que traz tantas reflexões, um filme que é profundo para a nossa vida, no conhecimento a cada dia, mas o foco está em encontrar os erros. Olha aí, uma pessoa que olha os erros do outro, está olhando os erros daquele filme. E eu me pergunto, gente, por que as pessoas gastam energia para mostrar no filme os erros? Por que não mostrar o que é positivo? Por que tem que mostrar o que é negativo? Não é? Então, claro, isso também pode trazer algo positivo diante disso. Quem fez o filme, vendo aquelas realidades que foram os erros, melhorar nos próximos filmes. Isso também pode acontecer. Mas a minha pergunta é, por que tem pessoas que se atraem a ver esse tipo de vídeo para encontrar os erros?
Isso é um exemplo, por exemplo. Depois, enfatiza o erro diante de tantos acertos. Pessoas que acertaram tanta coisa na vida, mas quando erram uma vez, a sua única concentração está no que ela errou, no que foi negativo naquele momento. E descarta todas as coisas que ela fez por bem. Isso pode acontecer também pelos outros. Uma pessoa que é fantástica, uma pessoa que é ética, uma pessoa que é exemplo para os outros. Às vezes basta errar uma vez, pronto. Desmorona tudo o que eu pensava sobre aquela pessoa por causa de um erro. Eu cancelo 100 acertos por causa de um erro. Depois, pessoas que são exímias caçadoras de erros. Né? Em tudo que faz, por onde vai, procura o erro. Está buscando o erro ali. Por exemplo, eu já vi pessoas que, por exemplo, está na missa e quando acaba a missa, o que ela fala sobre as coisas que o coroinha errou, sobre as coisas que o padre errou, talvez, no falar, na homilia, alguma coisa assim, não sei. Uma pessoa vai viajar, o foco dela está no erro. O que não está bom no hotel, a água que está fria, a comida que não está tão boa, é sempre um olhar voltado para o negativo. E isso vai te contaminando. E vai contaminando também as pessoas que estão ao redor. Vocês já perceberam que pessoas que pensam muito negativo, elas afastam as pessoas dela? Ninguém quer ficar perto. Quando chega aquela pessoa, alguém fala assim, ih, lá vem fulano. Com a sua negatividade, com o seu modo de pensar negativo. Ah, eu não gosto de conversar com ele não, porque tudo que a gente quer colocar para cima, ele empata. Né? E existem consequências disso. Isso que eu acabei de dizer sobre as pessoas que se afastam de mim. Se eu fosse negativo, graças a Deus, aprendi a ser positivo em tudo, buscando sempre aprender cada vez mais. Quando começa alguma coisa negativa, já coloco uma coisa positiva. Para não deixar me habituar novamente, porque eu já fui uma pessoa muito negativa de ver os erros, de ver as coisas que não davam certo. Então, uma das consequências, atrai para si mais negatividade. Quanto mais a pessoa fala negativo, pensa e age negativo, ela atrai mais coisas para si. Tem um vídeo que a gente passou, que eu coloquei para vocês sobre a gratidão, que a moça que fala sobre gratidão, ela diz que a palavra reclamar, né? É clamar 2 vezes. Eu estou clamando novamente mais coisas negativas para mim. Olha que interessante, não é? É um exemplo aqui que aconteceu comigo uma vez. Quando eu estava para vir para a Itália, dessa vez agora, em 2019, eu tive que ir na Embaixada da Itália para fazer o meu visto para a entrada, né, de moradia aqui por 4 anos aqui na Itália, né? Então, quando eu cheguei lá, com todos os documentos, com tudo que precisava, né, a gente fica até um pouco nervoso, será que eu estou esquecendo alguma coisa? Tenho que levar tudo, né? Cheguei lá, tinham vários outros brasileiros que estavam para fazer o visto ou outras coisas que precisavam fazer. E tinha umas 2 ou 3 pessoas que estavam falando negativamente da Itália. As coisas que não gostam, as coisas que não vai bem, as coisas que isso e aquilo. E eu comecei a pensar, gente, a pessoa está aqui para tirar o visto e o foco dela é falar negativamente daquilo que ela quer alcançar de ir para a Itália. Aí a minha atitude primeira foi o quê? Foi me afastar. Porque como eu sei, estar perto de pessoas negativas pode começar a me afetar, então eu me afastei. Busquei um banco mais longe e tinha uma televisão, eu comecei a prestar bem atenção no que estava passando para não escutar a negatividade dos outros. E aí foi passando o tempo, foi passando e chegou o momento dessas pessoas irem fazer o que elas tinham que fazer. Quando elas chegaram diante da pessoa da embaixada que ia fazer os documentos para ela, deu tudo errado, gente. Faltava documento, o cara começou a ficar irritado. A pessoa que queria tirar o documento também, mas a minha amiga fez assim, eu trouxe os mesmos documentos que a minha amiga fez. Não, mas o seu está errado, e deu tudo errado, tudo errado. E essa pessoa depois, uma delas, saiu, sentou do meu lado e falou assim, nossa, eu não sabia que estava faltando documento, que coisa chata. Você sabia que ele ficou irritado só porque os documentos não estavam na ordem que ele tinha pedido? Eu falei, opa, peguei para mim e falei, agora que eu vou organizar os documentos como estava pedido no site. Organizei tudo certinho e quando chegou a minha vez, a primeira coisa que
que o cara fez foi sorrir para mim. E antes disso, de eu chegar, eu estava pensando positivo. Vai dar tudo certo, os documentos estão todos certos. Eu vou conseguir sair daqui com visto. E foi assim mesmo. Ele sorriu, agradeceu por eu ter vindo, foi rapidinho, resolvi tudo, fui-me embora. Olha como um pensamento negativo pode levar a atrair mais negatividade. Não é? Depois, alguns sentimentos que podem ocorrer de uma pessoa que tem pensamentos negativos. Pode começar a reclamar, a ter raiva, desânimo, medo, várias coisas que travam a pessoa no seu crescimento pessoal. Depois, muitas coisas que faz dar errado, porque já começa errado. Uma pessoa que quer aprender a andar de bicicleta, por exemplo. A criança está lá querendo aprender de bicicleta, mas na cabeça dela está assim, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. É questão de tempo, gente, vai cair. Ou então vai começar um relacionamento com alguém, mas eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu não mereço ninguém. E vai dar errado esse relacionamento, porque eu estou traindo cada vez mais coisas negativas para mim. E assim por diante. Uma pessoa que atrai coisas negativas, escutei isso muito no confessionário, né? Quando muitas pessoas dizem assim no confessionário, eu acho que eu rezo errado, eu não sei rezar, eu não sei conversar com Deus, trazendo sempre o negativo. Quem te disse que você não sabe rezar? Só porque você não usa as palavras que uma outra pessoa usa? Quem te disse que Deus está preocupado com a forma como você fala? Se você está organizada a sua fala, né, gramaticalmente, ou alguma coisa assim, palavras eloquentes, Deus não está nem aí para isso. O mais importante diante de Deus é o que você porta no seu coração, o que você traz do seu coração. Então, é ali na sua simplicidade. Deus não está nem aí se você está conjugando certo ou errado o verbo. Deus quer saber como você está. Ele quer estar ali com você para proporcionar uma vida melhor para você. Então não fique focado no negativo, né? Depois, algumas atitudes que podem estar ligados no foco das coisas negativas. Alguns exemplos de atitudes de pessoas que ela pode estar pensando negativamente. Não querer provar comidas diferentes. O que pode estar passando na cabeça dessa pessoa? E se eu não gostar? Já pro negativo. Mas e se você gostar? E se for bom? Não foque no negativo. Se abra a oportunidades novas, realidades novas. Prove comidas diferentes. Se permita. Você pode encontrar um mundo totalmente novo. Não querer conhecer lugares novos. Medo. E se não for bom? E se o hotel for ruim? E se a cidade for muito quente? E se chover muito? É melhor ir para o lugar que eu já conheço. Tem gente que é assim, né? Sempre viaja para o mesmo lugar, porque já conhece, já sabe como é que é. A possibilidade de dar errado é muito menor. Mas você se limita a conhecer lugares novos só por causa de um medo, só por causa de um pensamento negativo que vai dar errado. Quem te disse que vai dar errado? Se permita conhecer lugares novos. Medo de tomar uma decisão na vida. Isso pode ser pensamentos negativos. Uma pessoa que nunca consegue casar. Às vezes o que acontece? Tem um namorado, tem uma namorada, o namoro vai para frente, mas quando chega a hora de tomar a decisão, dá um pé para trás. E se der errado? E se não for a pessoa certa? E se eu não for feliz? Se eu não fazer outra feliz? Pessoas agem assim, muitas vezes por causa de pensamentos negativos. Querer que sempre os outros escolham as coisas. As pessoas vão sair para um restaurante, você quer ir para onde? Você escolhe. Vamos ver um filme? Você escolhe. A pessoa nunca tem opinião. Às vezes, sabe o que é? Medo. Medo de ser criticado pelo tipo de filme que quer ver. Medo de ser criticado pela comida que quer comer. E se eles falarem não? E se eles não aceitarem minha opinião? Pensamento negativo. Não consegue aprender uma língua nova. Isso aqui é muito interessante. Tem gente que acha que não aprende uma língua nova por causa que já está velho. Não é assim? Eu já escutei muito isso. A criança aprende rápido uma língua porque a cabeça está vazia. Mentira. Não é por causa disso. Vou dizer por quê. A criança, ela não tem dentro dela uma limitação dizendo que ela não vai aprender aquela língua.
Ah, essa língua é difícil, eu não consigo aprender. Ela não tem essa criticidade com ela mesma. Ela é aberta, ela deixa as coisas acontecerem. E muita gente não aprende uma língua nova porque tem essas frases, esses pensamentos dentro de si. Eu não vou conseguir, eu não posso, é muito difícil. Claro que o início de uma língua tem os seus desafios. É uma gramática diferente, uma forma de formular as frases diferente, uma ideia diferente de concepção de mundo. Tem várias coisas que você não aprendeu ainda. Claro que nos primeiros meses vai ser um pouquinho mais desafiador. Mas calma, tranquilidade. Tire esses pensamentos negativos que você não vai conseguir e você vai ver. Você vai começar a aprender uma língua tranquilamente, sem nenhum problema. E não, minha cabeça está muito cheia. Você sabe que nós, geralmente, o que os cientistas falam é que nós usamos 5% da capacidade do nosso cérebro. Quem disse que não tem espaço aí? Que não falta espaço para aprender coisas novas. É a capacidade de se permitir a pensar positivamente, se ver falando inglês, e ali, ó, te incentiva a cada vez mais você aprender. Fica a dica aqui, para aprender novas línguas, viu? E como parar de pensar negativamente? Agora, essa pergunta eu acho que muitos já se fizeram durante esse vídeo aqui, né? Como parar de pensar negativamente? E eu digo, esse é o tema do nosso próximo vídeo, né? Estamos concluindo aqui o nosso vídeo e para o próximo vídeo nós vamos o quê? Como agir para que esses pensamentos negativos não fiquem dentro de mim? Como colocar para fora? Como mandar embora esses pensamentos negativos, ok? Mas hoje nós temos um exercício para nós fazermos em casa, tá bom? Se observe, se veja, veja seus pensamentos, palavras e ações, se estão focados nos pensamentos positivos ou negativos. Por exemplo, se observe e veja que se as falas que você diz para alguém ou para você mesmo, no seu pensamento, suas atitudes, está focado no negativo ou no positivo? Quando você acorda de manhã, seu pensamento é negativo ou positivo? Quando você vai tomar café da manhã, seu pensamento é negativo ou positivo? Quando você vai falar com seu filho, a atitude é negativa ou positiva? Você está ali para criticar o seu filho diante da atitude dele ou você está ali para ajudá-lo? Com seu cônjuge, qual é o tipo de pensamento, qual é o tipo de diálogo que existe? Você indo para o trabalho, saindo de carro, pensamentos são negativos ou positivos? As suas atitudes são positivas ou negativas? Se observe. O exercício de hoje que eu passo para vocês, nosso homework, é esse, de você pensar. Qual é a porcentagem dos meus pensamentos, né? O que eu penso mais? Eu penso mais positivamente ou eu penso mais negativamente? E vocês vão observando a cada dia, ok? Agora eu vou deixar 3 vídeos para vocês, tá bom? Que vão falar um pouco sobre essa questão de pensamentos negativos, tá? O primeiro vídeo fala sobre pensamentos tóxicos, e é bem interessante, é um vídeo também bem divertido, é bem legal, tá bom? Depois, o medo do novo. A negatividade que me faz ter medo e não avançar para realidades novas, ok? É um vídeo bem legal. E o terceiro, que é superar os desafios da vida. Diante de um desafio, eu posso ter pensamentos positivos que me travam, ou eu posso ter pensamentos positivos que me colocam adiante para resolver aquilo, tá bom? Então fica aqui o nosso vídeo. Vamos pensar um pouco, às vezes pode ter doído um pouquinho das coisas que eu falei, porque algumas pessoas podem ter se identificado. Calma, calma, vai dar tudo certo, tudo tem solução, tá ok? Isso aqui é somente para trazer consciência para nós, tá ok? Meus amores, fiquem com Deus, Deus os abençoe, fé, amor, harmonia e força. Tchau, tchau.